Oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 8 de abril de 2020. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Arnaldo Zicati. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marluce de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Eu quero justificar a ausência dos vereadores da Paula Santos, que está de atestado médico, e do vereador Dinho Zicati, que devido à idade dele, então a gente está preservando a saúde dele, por isso que ele não está presente. Boa noite a todos. Estamos somente online, sem a presença dos munícipes aqui, mas, em nome desta casa, quero dizer a todos os munícipes que todos os vereadores têm trabalhado, todos os vereadores têm atendido através do WhatsApp, não têm atendido na Câmara, mas têm atendido através do WhatsApp, e se vocês precisarem do telefone deles, é só ligar na Câmara, que a Câmara tem aberto das 8 às 17 horas todos os dias. Considero aprovadas as atas da 5ª sessão ordinária e da 1ª sessão extraordinária do período ordinário, ambas da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizadas em 11 e 19 de março de 2020, respectivamente, bem como das 6ª e 7ª sessões ordinárias que seriam realizadas em 25 de março e 1º de abril de 2020, respectivamente, as quais foram suspensas devido à pandemia do coronavírus, Covid-19, conforme artigo 1º do ato da mesa número 02, de 20 de março de 2020, uma vez que cópias das mesmas permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do ofício GP número 010, de 11 de março de 2020, o qual encaminha para a devida apreciação desta Casa o projeto de lei complementar número 005/2020, bem como do mencionado projeto e sua respectiva exposição de motivos em anexo. Ofício GP número 10 de 2020. Assunto: encaminhamento de projeto de lei complementar. Senhora vereadora presidente, através do presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei complementar abaixo relacionado para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis, a saber, altera requisito temporal para o provimento de funções gratificadas constantes no anexo 2 da Lei Complementar Municipal número 409, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura do município de Cabreúva e da outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, com as homenagens de estilo, submetemos à apreciação desta colenda Casa de Leis o incluso do projeto de lei complementar que altera requisito temporal para provimento de funções gratificadas constantes do anexo 2 da Lei Complementar Municipal número 409, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura do município de Cabreúva e da outras providências. Tida como necessária por profissionais da área, documento número 01, folhas 3 do processo administrativo, PA número 9.795/2019. Pretende-se, pelo presente anteprojeto, a alteração do tempo de exercício profissional, de 3 para 1 ano, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Cabreúva, exigido para o provimento das funções gratificadas de coordenador da Política de Proteção Social Básica,
coordenador da Política de Proteção Social Especial e coordenador CRAS, coordenador CREAS e coordenador de Políticas Complementares de Assistência Social, constantes das folhas 07 a 13 do anexo 2 da Lei Complementar Municipal número 409, de 22 de janeiro de 2018, documento número 02. Com o fito de suprir as demandas municipais presentes, objetiva-se, com a mudança, a suplantação dos entraves experimentados na prática cotidiana da suprarreferida pasta, de forma a preservar a qualidade dos serviços prestados, aperfeiçoamento de ação governamental que não acarreta em aumento de despesa. Diante do exposto, considerando a importância do projeto, estamos convictos de que os nobres vereadores não faltarão com o seu valioso apoio para a aprovação da presente propositura. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 11 de março de 2020, Henrique Martim, prefeito. Lido. Encaminho o referido projeto de lei complementar para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício Advocacia Geral do Município, AGM, número 005/2020, o qual trata de resposta ao requerimento número 001/2020. Ofício Advocacia Geral do Município, número 005/2020. Assunto: prestação de informações, requerimento da Câmara. Senhora Vereadora Presidente, em atenção ao quanto solicitado pelo chefe de Executivo Municipal, passamos a prestar as seguintes informações sobre a contratação de servidores de provimento em comissão pela Prefeitura de Cabreúva nos anos de 2019 e de 2020. Número 1. A Prefeitura de Cabreúva efetuou a contratação de servidores comissionados no ano de 2019 e 2020? Sim. Em caso de resposta positiva à questão 1, quantos servidores comissionados foram contratados nos anos citados? No ano de 2019, foram admitidos 21 servidores públicos municipais de provimento em comissão, tendo sido, no mesmo período, demitidos outros 18. Já no ano de 2020, até o presente momento, foram admitidos 10 servidores públicos municipais de provimento em comissão, tendo sido, no mesmo período, demitidos outros 3. Número 3. Para quais funções foram contratados? Os superreferidos servidores públicos municipais de movimento em comissão foram admitidos para os cargos de assessor e secretário municipal adjunto. 4. Os servidores comissionados receberam, além de seus vencimentos, gratificações? Em sendo positiva a resposta, o que justifica a percepção das gratificações e qual a porcentagem de cada uma delas? Parte dos servidores públicos municipais de movimentos em comissão percebem gratificação de designação de função especial que variam entre 15% e 50%, calculada sobre o salário base destes. Tais gratificações justifica-se, caso a caso, pela designação destes pelas tarefas e atividades não compreendidas nas atribuições de seus cargos, assim considerados. Os trabalhos de administração de atividades e eventos diversos, acompanhamento de atividade judicial, bem como desenvolvimento de atividades diferentes daquelas oriundas dos cargos dos servidores, lotados nas mesmas variedades das secretarias municipais. Em relação ao sucinto item 5 de requerimento encometido e no sentido de embasar a supraprestação informações, seguem os anexos relatórios de comissionados admitidos e demitidos no ano de 2019 e 2020. Relatório de servidores com vínculo exclusivamente comissionado, relatório de servidores com vínculo exclusivamente comissionado que percebem gratificação.
bem como cópias das portarias de nomeação e dos documentos que concederam as gratificações. Por todo exposto, esperamos ter atendido a contento a solicitação em voga. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a expressão de elevada estima de consideração. Cordiosamente, Marco Antônio Marcos de Almeida Filho, agente jurídico do município de Cabreúva. Lido. Quero deixar consignado aos vereadores que o anexo desse requerimento se encontra na casa, se alguém precisar, aí é pedir na secretaria. E uma outra coisa também que eu quero deixar registrado aqui, que há uma dificuldade muito grande da gente achar essas portarias, porque contrata-se novos funcionários, as pessoas interpelam a gente na rua, falam, fulano está em tal secretaria. A gente vai procurar, não acha. Então, eu acho que não deve ser motivo de requerimento. Isso aí tem que ser o óbvio. É portal de transparência. Contratou a pessoa, coloca lá. Então, não coloca. Aí a gente precisa pedir através de requerimento. E eu penso que não deve ser assim. Porque tem que ter, é lei, tem que estar no portal transparência. Então, contratou novos funcionários, precisa colocar abrir a portaria e colocar no portal transparência. Esses dias mesmo, o pessoal me interpelou com relação ao novo secretário no município e eu não consigo responder, porque você procura na portaria, não tem. Procura no portal transparência, não tem. Então, deixar registrado aqui, para o pessoal poder agilizar esse portal transparência, para realmente ser transparente. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Indicações. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da indicação apresentada. Indicação número 09 de 2020. Implantação de pontos de apoio no município para orientação da população no que tange à obtenção de auxílio emergencial de R$ 600 e de outros benefícios sociais, todos muito relevantes neste período de pandemia. Considerando que a população cabreuvana tem apresentado muitas dúvidas em relação ao auxílio emergencial de R$ 600 oferecido pelo governo, como medida para atenuar as implicações socioeconômicas decorrentes do período de quarentena imposto durante o combate à pandemia de Covid-19, indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva céleres gestões junto às secretarias municipais competentes, visando a implantação de pontos de apoio no município, através dos quais a população possa obter esclarecimentos e suporte na realização de cadastro exigido para a concessão do aludido benefício, inclusive mediante disponibilização de computadores de uso público conectados à rede mundial de computadores. Indico mais que tais pontos venham também a ser utilizados para orientação à população na obtenção de outros benefícios sociais oferecidos pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da cidade, bem como do auxílio emergencial municipal de R$ 60, recém-lançado pela Prefeitura, para garantir a segurança alimentar de todos os alunos da rede municipal de ensino. Importante salientar que este último benefício ainda é muito desconhecido pela população e que publicidade tem que ser dada sobre o mesmo, para que ele sirva bem a seu fim. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 6 de abril de 2020, Marlúcia de Fátima Valente, vereadora, segunda secretária. Lido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe a proposição apresentada a quem de direito. Expediente recebido de diversas localidades. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabreúva, dos recursos recebidos durante o mês de fevereiro de 2020, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria dessa edilidade, para aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento. Informo que as prestações de conta da subvenção encaminhada à Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo Liceu Emaús, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, encaminhadas conforme determina a legislação vigente, permanecerão arquivadas na Secretaria dessa edilidade para aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento.
Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do requerimento número 522 de 2020 do excelentíssimo deputado estadual Adalberto Freitas. Requerimento número 522 de 2020. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Cabreúva pelo 161º aniversário do município, que foi comemorado em 24 de março de 2020. Requeiro ainda que desta manifestação dê-se ciência aos excelentíssimos senhores prefeito Henrique Martim e presidente da Câmara Municipal de Cabreúva, vereadora Noemi Bernardes Medeiros. É o contrário, né? Noemi Medeiros Bernardes, mas aqui está ao contrário, viu, presidente? Justificativa. O presente requerimento visa parabenizar a população de Cabreúva pela comemoração de mais um aniversário da cidade, que tanto contribui para o desenvolvimento do Estado. Desta forma, a fim de homenagear o referido município, formulamos, por meio desta propositura, votos de congratulações deste poder com aquele laborioso povo. Sala das Sessões, em 17 de março de 2020, Adalberto Freitas, deputado estadual. Lido. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Não havendo ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito a segunda secretária para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Marlúcia de Fátima Valente e Rodrigo José Sante. Boa noite a todos. Eu só quero falar aqui em relação à indicação que eu fiz, só para dar uma explicação o porquê, né, que a gente faz algumas indicações e qual foi a indicação. Então, a indicação que eu fiz foi em relação às relevantes medidas, né, necessárias para o momento que todos estamos vivendo, e são os auxílios emergenciais que estão acontecendo, tanto pelo governo federal, que fez, tem alguns do governo estadual para os alunos estaduais também, e tem o do municipal. Então, são todos relevantes no momento certo, oportuno e necessário a muitas pessoas. Só que está ficando uma brecha muito grande na explicação de como adquirir esses recursos. Eu tenho direito, eu não tenho, e quando entra no site está tendo muitas dificuldades pela população. A demanda está muito grande na procura de informação para a gente. O que a gente consegue, a pessoa que consegue chegar até a gente, e eu acredito que aos outros também, a gente explica, a gente aconselha, a gente tenta até mesmo fazer para eles, mas são muitas as pessoas. Então, eu peço aqui, e foi essa a minha indicação, que haja pontos de apoio para atender essas pessoas, que nós sabemos que foram agora essas medidas, mas que outras deverão vir, que vão ser necessárias outras medidas dessa. Então, precisa muito ter esse apoio a essas pessoas, pegar a pessoa, quando chegar para explicar, pedindo a explicação, orientá-la e, muitas das vezes, vai ter a necessidade até mesmo de fazê-la por elas, fazer o requerimento para elas, porque é muito complexo. Até para a gente que consegue ficar mexendo é difícil. Imagina para uma pessoa que a gente sabe que tem mais dificuldade. Então, é complicado. Essa semana eu recebi, de ontem até hoje, inúmeros telefonemas. Como que eu faço? Eu não estou conseguindo fazer. E outros, eu tenho direito, eu não tenho direito. Então, a gente precisa olhar com muito carinho. Então, eu peço aqui encarecidamente para quem trabalha nos setores, ter uma grande paciência, ou um olhar muito humano para isso, porque o momento precisa disso, um diálogo para saber responder às dúvidas, e se preciso for, e o que eu acho que será, fazer por essas pessoas. E ter mais pontos, né? A gente precisa que tenha mais pessoas disponíveis para fazer isso aí. E eu acho que isso não é uma medida difícil da gente fazer. Tem como a gente fazer. Passamos a ser humano no momento que mais precisamos ser. Estou de acordo com a vereadora Marlúcia, que hoje eu cheguei 9 horas aqui, não fui embora para minha casa ainda, atendendo via WhatsApp,
As pessoas, ó, eu coloquei na minha página política e o pessoal começou a ter dúvida. E aí entravam em contato. Então, tinha que, passo a passo, até comentei com a vereadora Marlúcia, quando dá problema de cadastro na Receita Federal, você tem que seguir 5 passos, você clica 5 vezes, vai, encaminha para o outro, encaminha. Então, assim, as pessoas têm dificuldade, elas têm medo, principalmente quando é para inserir dados. Elas morrem de medo, e outra, tem que ter medo mesmo, porque tem uns falsos, né, que colocam. Hoje mesmo chegou um do Santander para mim, mas era pegadinha, né? Que era para eu pagar um boleto de R$ 5.000, e veio o código de barra, tudo. Eu falei, imagina. Aí fui ver lá, já pedi a senha logo, né? Então, o pessoal tem medo. Então, é de extrema importância que a assistência social do município olhe com carinho para essas pessoas, porque eles não têm acesso à internet e, quando tem, é difícil. Quando dá problema no cadastro na Receita Federal, são 5 passos, e eu tentei colocar para a pessoa passo a passo, só que eu não consegui ajudar. Aí eu falei para a pessoa, olha, vou ter sessão agora, aí amanhã a gente faz, você vai falando por telefone e eu faço a inscrição para você. Então, fica muito difícil. Então, hoje eu não pude nem almoçar, não saí daqui. O dia todo atendendo o pessoal, tentando fazer o cadastro. Alguns a gente conseguiu e alguns não. Então, é de extrema importância que, né, acatem essa indicação da vereadora Marlúcia, que vai ajudar bastante. Só complementar uma coisinha? Só para complementar, e isso tudo, se a gente não tomar uma providência, talvez quem mais precisa não consiga obter. Então, esse que é né, a principal função da gente ficar de olho nisso, porque ocorre muito isso. Às vezes, as pessoas mais simples não vão conseguir esse benefício. Verdade. Com a palavra, o vereador Rodrigo Santi. Boa noite, presidente, nobres vereadores, os internautas que estão nos assistindo. Primeiro, gostaria de iniciar minha fala falando que estou aberto para o diálogo, como sempre estive no meu mandato, tanto agora para os munícipes quanto para os comerciantes, nesse momento difícil. Porque tudo que a gente não precisa agora são discussões e brigas desnecessárias. É o Brasil inteiro, o mundo inteiro passando por um momento difícil. Então, acho que a melhor arma hoje é o diálogo. E evitar as fake news, porque a verdade ajuda, pouca gente espalha. Agora, a mentira, o que dá destaque negativamente, aí todo mundo espalha, né? Então, temos que ter um pouco de consciência nesse momento. Evitar a discussão que não leva a nada. Tem que ser discussões sadias e direcionadas para a melhor solução dos problemas que a gente está enfrentando. Eu também fiz um ofício sendo encaminhado para a vigilância sanitária, que seja feito um canal para melhor atender os comerciantes, que nesse momento está todo mundo com dúvidas. Tanto os que podem abrir também têm dúvidas, quanto os que ainda não podem. E alguns não estão conseguindo sanar as dúvidas. Estão pedindo para mandar por e-mail e não retornam esse e-mail. Então, peço um pouco de humanização nessa área. Eu sei que deve estar difícil para todos os lados, até quem informa e quem recebe a informação. Só que a maioria está tentando fazer certo. Está buscando no local certo a informação e não está conseguindo ter a resposta. E nem é todo mundo que... Uns pedem para mandar por e-mail a demanda. Tem gente que não tem nem acesso ao computador. Então, infelizmente, alguns ainda têm que ser presencial, tomando as devidas precauções, mas estão todo mundo tentando fazer o correto. Então, peço um pouco de humanização aí nesse momento para os comerciantes que estão tentando fazer
o mais correto possível e que seja mais claro e um pouco mais ágil nessa informação para eles. E outra coisa também, acho que 2 dias para trás, está tendo vários comerciantes que vêm procurar bastante atuação referente à vigilância sanitária. Se algum lugar que ainda não pode abrir, a gente até entende, mas tem locais que está liberado e referente à porta fechada, meia aberta, acho que tem que ter um bom senso, porque tem comércio que só tem a entrada, só tem uma porta na frente de entrada, um restaurante, alguma coisa. Vai fechar lá todo mundo, não está pedindo para arejar, então vai deixar a porta fechada. Então tem que ter um pouco de bom senso, já chega notificação para a pessoa. Então eles pedem para a casa da gente ficar arejada, tudo. Eles têm que arejar também. Aí tem 3, 4 funcionários lá que podem estar lá trabalhando, vai estar todo mundo respirando lá o mesmo ar toda hora. Eu acho que não é bem por esse caminho. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu acho que tem que ter um bom senso nessa hora. Já está difícil para todo mundo, ainda recebe uma multa. Então, vamos tentar mais na base do diálogo. Eu sei que poucas pessoas não podem e estão fazendo errado, aí tudo bem, vai ser cumprida a lei. Mas não é todos que está acontecendo isso e tem gente sendo punida injustamente. Então, eu peço um olhar com carinho aí para os órgãos competentes, para que há um diálogo nessas duas partes. E peço também para os comerciantes que estão abertos, que tentem fazer da melhor maneira possível, que a maioria eu sei que está fazendo, para a gente continuar saindo junto dessa fase difícil. No sábado, eu estive na cidade de Boituva, eu conheci o projeto do túnel desinfectante. Eu achei uma ideia bastante interessante, passei para o executivo, para o comitê analisar. É uma medida que impede a propagação do vírus. Ele não vai te curar do vírus, mas é bastante interessante. Vou citar um exemplo para o mercado. A pessoa entra, passa pelo túnel, se tiver na mão dela alguma coisa, na roupa, enfim, vai estar desinfectando. Então, ela não propaga dentro do mercado. E se ela pegou dentro do mercado, na roupa, na mão, alguma coisa, ela vai sair, ela vai passar de novo por esse túnel. Então, locais de grande circulação, é bastante interessante essa medida. Está sendo anunciada em rede nacional e eu acho bastante legal. Mas e aí, quem que vai fazer, quem que não vai fazer? É uma empresa que desenvolveu e quem tiver interesse tanto no poder público, tanto na privada, vai falar diretamente com a empresa. Simples assim. É esse o caminho. Mas eu achei uma medida bastante interessante para, quem sabe, eu conseguir voltar à circulação o mais rápido possível, né? Então, repetindo, quem tem a doença não vai curar ele, vai evitar de propagar. Igual a gente está aqui se higienizando e tal, é mais ou menos o mesmo mecanismo. Só vou ler 2 partes dele. Funcionalidade. Promove desinfecção através de um sistema gerador de produto ozonizado, que é um sanitizante antibacteriano, virucida e antifúngico, ao ser nebulizador, automaticamente no interior do túnel. A névoa expelida através dos nebulizadores é capaz de eliminar 100 vezes mais bactérias, vírus e fungos, em um tempo aproximadamente 15 segundos no interior do túnel. Possui sistema automático de nebulizador. E dá para ser aplicada em entrada de supermercados, shopping, escritórios, indústrias, hospitais, escolas, farmácias, empresas e locais de grande circulação. Então, eu achei uma ideia bastante interessante, que é mais uma arma para ajudar o Brasil e o mundo aí a não propagar o vírus. E também gostaria de agradecer aos profissionais da saúde, da segurança pública e a todos que estão em linha de frente nesse momento tão difícil. Então, gostaria de agradecer essas pessoas que estão
ajudando a salvar vidas, que estão doando a sua vida para ajudar mais pessoas que estão doentes, que estão acamadas, e espero que em Cabreúva passamos dessa com o mínimo de danos possível. Obrigado a todos e boa noite. Concordo com o vereador Rodrigo Santos, a questão do bom senso, né? Porque principalmente restaurante, loja de confeitaria, que usa forno, aquilo ali fica muito quente, né? Então, precisa também a questão da saúde de quem está trabalhando. E se a porta está meio aberta, ninguém vai ficar passando por baixo, né? Então, eu acho que é uma questão de bom senso, de conversar, né? Porque, infelizmente, é novidade para todos nós, para os governantes, para os médicos, né? Uma novidade ruim, infelizmente, e que nessa hora a gente precisa usar de bom senso e, como estava falando hoje, precisa ter um caminho do meio, né? Não pode ser uma coisa muito radical. O caminho do meio sempre não dá para atender 100%, vamos atender, não pode abrir a porta inteira, mas por que não deixar a metade da porta? Por causa do calor, do forno. Então, usar o bom senso, que é bom, porque eu penso que as famílias estão muito desesperadas, principalmente os comerciantes que vivem, né, do estabelecimento dele. Aí cai, né, igual hoje um amigo estava comentando, dos lojistas, né, tem um lojista que ele tem 12 funcionários. Como que vai fazer para pagar esse pessoal? Então, acho que o bom senso e a prevenção é o melhor caminho. E eu acredito que a gente consiga achar esse melhor caminho. Porque São Paulo é diferente, a capital, outro dia eu estava comentando com a vereadora Marluce, né, nós estávamos conversando aqui, e a capital ela é diferente, porque as lojas lá, 25 de março, superlota. Se abrir, é o caos, né? Já não é a questão do nosso município. Então, graças a Deus, hoje saiu o boletim que os cabeleireiros e as óticas vão poder atender, né? Atender com as precauções devidas, e eu acho que dá para a gente melhorar mais e mais. É só ter cuidado, se prevenir, eu acho que a gente consegue melhorar, porque se deixar o pessoal desempregado também, vai virar uma bola de neve, né? Então, a gente espera que Deus ilumine os governantes do país, que ilumine o presidente, que ilumine o governador, o prefeito, porque são decisões difíceis a ser tomadas. Ninguém, né, porque é uma novidade e, infelizmente, é uma novidade ruim. São difíceis de ser tomadas, mas nada que o diálogo, nada que o caminho do meio, nada que uma flexibilização, visando aí, é lógico, a precaução, principalmente, que não dê para a gente fazer alguma coisa que as pessoas não sejam tão prejudicadas. Nada mais havendo a ser tratado, convoco aos senhores vereadores para a nova sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 9ª sessão ordinária, desculpe, nova não, né? Da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 22 de abril de 2020, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.